Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui iniciando essa segunda-feira juntos, meditando na palavra de Deus, orando por nossas famílias. Que bênção podemos estar aqui, né, Tiago? Graças a Deus. Hoje nós vamos meditar com vocês no texto de Isaías, capítulo 48, que fala sobre a paz do Senhor, que flui como um rio em nossas vidas. Esse texto conclui dizendo que para os ímpios não há paz. Como então você que está buscando paz para a sua própria vida, para a sua própria família, pode encontrar essa paz que é tão falada hoje no mundo? Nós vamos ver nesse texto de Isaías 48 que a paz não é resultado de uma tradição religiosa ou de práticas humanas, mas sim de nosso relacionamento pessoal com Deus. Jesus também comenta esse texto muito interessante no contexto de Mateus capítulo 15, quando o evangelista Mateus escreve que os fariseus, os mestres da lei, estavam criticando os discípulos de Jesus, e os fariseus perguntaram a Jesus por que os seus discípulos transgridem a tradição dos fariseus, eles comem sem lavar as mãos. Interessante que eles estavam naquele ambiente onde havia água e eles lavavam as mãos antes de comer, mas os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as suas mãos. E Jesus diz: vocês estão questionando por que os meus discípulos transgridem a tradição dos fariseus? Eu pergunto para vocês, por que vocês transgridem a palavra de Deus e desprezam a palavra de Deus para obedecer regras ou mandamentos de homens, para respeitar a tradição dos homens mais do que a palavra de Deus? Nesse texto nós vamos ver desde o primeiro versículo, quando fala da linhagem de Judá. Esse termo hebraico em Isaías 48:1 é o mesmo verbo, a mesma palavra, na verdade, usada para fonte ou para águas que fluem. Na tradução da Revista Corrigida, por exemplo, fala da fonte de Judá. Então eu creio que Jesus, ao ver aquelas águas, se lembra desse texto quando Isaías fala que o povo buscava Deus com palavras, jurava no nome do Senhor, falava dos louvores de Deus, mas da boca para fora e não do coração. Então nós vamos refletir como essa paz com Deus vem a partir de um compromisso de coração, de um relacionamento pessoal com Ele. Queremos meditar então nessa leitura de Isaías 48, tão interessante, um texto que Jesus valorizou e mencionou no seu ensino, e também ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Sim, vamos então orar para nós iniciarmos esse momento devocional e recebermos tudo aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui reunida com o Tiago, Senhor, e com tantas pessoas que têm se unido a nós em oração. Fale conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos receber, Pai, o Teu direcionamento, o caminho que nós devemos seguir, o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Revela a Tua palavra de forma específica, de forma individual a cada um de nós. Nós Te amamos, Pai, e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Começa dizendo assim então, Isaías 48. Escute, essa é a famosa e importante palavra em hebraica, Shema. O profeta, em nome do Senhor, chama o povo de Judá a escutar. Escute isto, ó comunidade de Jacó. Vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem ou da fonte, imagine esse fluir de uma água como um rio. Vocês que vêm da fonte de Judá. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor e invocam o nome do Deus de Israel, mas não em verdade ou em retidão. Esse texto é muito interessante. Ele começa tanto mostrando que essa comunidade de Jacó era o nome natural que foi dado a esse homem que deu origem ao povo de Israel. Jacó era o seu nome de nascimento natural. E Israel é o nome dado por Deus como o nome de uma nova vida, nome de aquele povo que viverá pelo Espírito de Deus, pela fé, pelo poder de Deus. E aqui mostra que eles vêm dessa linhagem da fonte de Judá, mas eles têm chamado o nome do Senhor, eles têm se identificado pelo Deus de Israel, mas não em verdade, não em retidão, apenas da boca para fora. Diz: vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu predisse há muito as coisas passadas. Minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi
e elas aconteceram. Eu gosto dessa palavra, repentinamente. Talvez você esteja esperando algo, mas Deus é o Deus que faz as coisas repentinamente. Existem coisas que demoram mais, mas repentinamente agir e elas aconteceram. Pois eu sabia quão obstinado você era. Os tendões do seu pescoço eram ferro, a sua testa era bronze. Por isso, há muito contei a vocês essas coisas. Antes que acontecessem, eu os anunciei a você, para que você não pudesse dizer: meus ídolos a fizeram, minha imagem de madeira e meu Deus de metal as determinaram. Você tem ouvido essas coisas, olhe para todas elas. Você não irá admiti-las? De agora em diante eu contarei a você coisas novas, coisas ocultas que você desconhece. O profeta Jeremias fala sobre isso também. Clamarmos a Deus e Ele vai nos revelar coisas novas e ocultas que ainda não conhecemos. Elas foram criadas agora e não há muito tempo. Você nunca as conheceu. Por isso, você não pode dizer, sim, eu as conhecia. Você não tinha conhecimento nem entendimento. Desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sei quão traiçoeiro você é. Desde o nascimento você foi chamado rebelde. Por amor do meu nome, do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor de meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Veja, eu refinei você, embora não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei minha glória a nenhum outro. E agora nós temos Deus declarando a libertação de Israel. E ele chama de novo: escuta-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei. Eu sou sempre o mesmo. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Minha própria mão lançou os alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os convoco, todos juntos se colocam em pé. Reúnam-se todos vocês e escutem. Qual dos ídolos predisse essas coisas? O amado do Senhor cumprirá o seu propósito contra a Babilônia. Seu braço será contra os babilônios. Eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei e ele será bem-sucedido em sua missão. Aproximem-se de mim e escutem isto. Desde o primeiro anúncio não falei secretamente. Na hora em que acontecer, estarei ali. E agora o soberano, o Senhor me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que dirige no caminho que deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado, nem destruído diante de mim. Isso é tão lindo, Deus declarando que é Ele quem dirige o nosso caminho. Se nós estivermos atentos, quantas vezes nós podemos estar distraídos com as coisas deste mundo, com as conversas, com as notícias da TV, com tudo aquilo que muitas vezes a mídia traz para trazer desordem, mas Deus chama o seu povo falando que Ele é o Deus e Ele é quem ensina aquilo que é melhor para o povo dele. Se tão somente eles estivessem escutando, seguindo aquilo que Deus estava dando direção para eles. Sim, e novamente a ilustração da água, paz do povo do Senhor seria como um rio, como as ondas do mar, e ainda a prosperidade dos seus filhos seria como as areias incontáveis da praia. E ele conclui dizendo, no verso 20, deixem a Babilônia, fujam do meio dos babilônios, anunciem isso com gritos de alegria, anunciem isto com gritos de alegria e proclamem-no. Enviem-no aos confins da terra e digam, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não tiveram sede quando ele os conduziu através dos desertos. Ele fez a água fluir da rocha para eles, fendeu a rocha e a água jorrou. Novamente usando a ilustração da água.
não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Então o profeta, no final desse capítulo, chama o povo de Deus a fugir da Babilônia, a mesma cidade para onde o próprio Senhor os levaria, e Jeremias 29 escreveu que eles buscassem a paz, a prosperidade daquela cidade, porque na paz, na prosperidade da cidade, eles também desfrutariam paz e prosperidade. Então, por que o profeta Isaías está chamando o povo a fugir da Babilônia? O chamado desse capítulo, na verdade, desde o início, é para ouvirmos a voz do Senhor. Onde o Senhor nos plantar, nós não devemos ser influenciados pelo meio ao nosso redor ou permitir que as circunstâncias abalem o nosso coração, trazendo turbulência, trazendo agitação, mas que ao ouvirmos a voz do Senhor, nesse relacionamento pessoal e sincero com Ele, não apenas da boca para fora, mas através de um relacionamento de coração aberto com Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e obedecemos a sua voz, nós podemos de fato desfrutar essa paz que o profeta Isaías mostra será como um rio, como as ondas do mar. Hoje eu e a Rafa queremos orar pelas nossas famílias, pedindo a paz do Senhor em nossos lares. Amém. E principalmente que os nossos corações estejam sinceros diante de Deus, não porque nós nos consideramos de uma determinada religião ou somos membros de uma congregação religiosa, não porque nós temos alguns amigos ou viemos dessa família ou por qualquer outro motivo, não por tradição, mas pelo nosso relacionamento sincero com Deus, nossa disposição para ouvir e obedecer o Senhor. Amém. Nós possamos desfrutar paz e isso também seja o mesmo para os nossos filhos, vocês que têm os seus netos, seja o que for que estiver te preocupando hoje, coloque em oração agora diante do Senhor. Eu e a Rafa queremos, em fé, apresentar nossos pedidos ao Senhor e orar por uma nova semana muito abençoada. Eu e a Rafa, com a nossa família, já estamos também orando por esse mês de maio que está chegando, um mês tão especial. Sim. Em que celebramos o Dia das Mães. Talvez você tenha algum evento especial também na sua família. Vamos orar desde já por esse mês de maio que está se aproximando. Pai, nós te damos graças, sim, Senhor, pela sua bondade, pelo seu amor leal. Esse texto continua nos mostrando que o Senhor é o Deus soberano, o único que criou todas as coisas e que nos sustenta, aquele que nos ensina o caminho, que guia os nossos passos nos teus propósitos, no melhor que o Senhor já tem preparado para nós. E nós rendemos diante do Senhor, Pai, nossos corações em humildade, em sinceridade, para te pedir perdão por qualquer uma das nossas falhas, pelos nossos caminhos maus. Como diz esse texto, o pescoço, os tendões do pescoço duro, a testa de ferro, como quem fala de um povo orgulhoso, nós deixamos aos teus pés, Pai, nas nossas maiores convicções, os nossos desejos e as nossas vontades, e nos rendemos completamente diante do Senhor, para ouvirmos a tua voz, para sermos guiados pelo teu Espírito, nas tuas prioridades, e assim desfrutarmos dessa paz como um rio, do melhor que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Consagramos a nossa família, o nosso futuro, tudo que toma o nosso nome ao Senhor, Pai. Oramos, eu e a Rafa, por essa pessoa que está conectada conosco, pedindo uma semana abençoada. Sim, já oramos pelo mês de maio que está chegando, consagrando-o ao Senhor, pedindo que o Senhor nos permita estar adiante, Pai, dos desafios que vão surgir. Pedimos ao Senhor sabedoria para cada decisão. Pedimos ao Senhor a resposta de cada oração agora apresentada ao Senhor, cada nome mencionado diante do teu trono. Receba, Pai, é promessa da tua palavra que quando orarmos ao Senhor, te entregando as nossas súplicas com ações de graças, o resultado para nós será paz, que excede todo o entendimento humano, que guarda os nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós cremos e entregamos ao Senhor agora cada pedido, cada necessidade, essa nova semana, esse novo mês que está se chegando de maio. Entregamos nossa família e todo o nosso futuro em tuas mãos. Recebemos do Senhor agora essa paz como um rio que flui em nossas vidas, que abençoe também aqueles ao nosso redor. Que a tua paz marque os nossos lares, a nossa família, os nossos filhos, tudo que toma o nosso nome. Permita, ó Pai, os nossos corações serem guiados pela tua paz, para a glória do Senhor. Nós oramos e te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado. Vamos animados iniciando essa semana. Para aqueles que trabalham, aqueles que têm tantos compromissos em casa também,
que nós possamos executar tudo aquilo que Deus tem para nós com alegria e que tudo que nós colocarmos nas nossas mãos possa ser abençoado e possa prosperar. Seja aonde Deus tem te chamado a servir, seja dentro do seu lar, seja igual eu sirvo crianças na escola como professora, seja onde Deus tem te enviado, que você possa ser bênção, possa trazer a luz. Ontem eu ministrei para as crianças na salinha, né, de crianças, no Ministério Infantil, e a gente estava falando como nós brilhamos a luz de Cristo em aonde nós estamos, e todos nós podemos trazer essa luz brilhar, e que você brilhe essa semana trazendo o amor, a presença, quem Jesus é na sua vida, sobre a vida de muitos outros, e que eles possam conhecer a Deus através da sua vida também. Assim seja. Se você deseja meditar um pouco mais sobre o que nós refletimos hoje, nós sugerimos a leitura de Mateus capítulo 15, quando Mateus menciona esse texto, o mesmo assunto que está em Isaías 48, verso 1, também está em Isaías 29, 13, quando ele disse que o povo buscava Deus da boca para fora, mas o coração estava distante deles. Então você pode aprofundar nessa reflexão lendo Mateus capítulo 15. Deus abençoe muito esse dia, essa nova semana. Nós amamos vocês. Nos veremos aqui amanhã. Um abraço.